Então vamos seguir aqui com a nossa segunda parte de programação de computadores. E a gente tem aqui ainda na atividade 1 um segundo problema que a gente tem que achar os números primos, né? O número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? E aí ele dá algumas instruções para a gente construir o nosso programa. A gente tem que fazer um método que recebe um valor inteiro, né, positivo, então a gente não vai precisar verificar se é positivo, a gente vai assumir que ele é positivo. E a gente tem que retornar true ou false, né? True se ele for primo. Tá? Então, já que a gente tem que retornar true ou false, o nosso método ele vai retornar um booleano. Então, eu vou aqui no... Opa, programa errado. No Sublime. Aqui é o programinha que a gente fez para a primeira parte, tá? E eu vou criar um novo método aqui, um static boolean, ok? E aí vai se chamar primo, e ele vai receber um inteiro, um n inteiro, e a gente vai verificar se esse inteiro é um primo, certo? Para verificar se esse inteiro é primo, eu preciso verificar todos os números menores do que ele, é isso que ele pede aqui, ó. A gente vai verificar todos os números de 2 até o menor número, quer dizer, o maior número que seja anterior, que seja menor do que o n. Então eu vou criar aqui o divisor. Ele tem que começar como 2, porque o primeiro valor dele vai ser 2. Esse divisor ele é um inteiro, então int div igual a 2. E a gente vai verificar enquanto o divisor for menor do que n. Então eu vou fazer um while div menor do que n, certo? E aí, enquanto for menor do que 2, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o n é divisível por esse divisor. Tá? Opa, desculpa, não é enquanto o div for menor do que 2, enquanto o div for menor do que o n. Tá? A gente vai verificar se o n é divisível pelo div. Então, a gente vai usar um if n porcentagem. Porcentagem diz o resto, tá? O resto da divisão de n por div. Porque se o n for divisível por div, isso aqui vai ser igual a zero. Não tem resto a divisão, tá? Por exemplo, se eu dividir 6 por 2, isso dá 3, não tem nenhum resto. Então, eu só preciso verificar se isso aqui não tem resto. Se o resto da divisão de n por div é igual a zero. E aí, se for, a gente vai retornar false, tá? Porque false aqui é com F minúsculo. A gente vai retornar false porque a gente está dizendo que não tem, que ele não é primo, certo? Como a gente só tem o false aqui dentro, a gente nem precisa, na verdade, abrir e fechar chaves, tá? E aí, caso, passando isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar 1 no meu div, eu preciso olhar o próximo divisor. Então, eu vou fazer div mais mais, tá? Div mais mais soma 1 no divisor. Outra forma de escrever isso é escrever div igual a div mais 1, tá? E aí, por último, a gente precisa verificar o que acontece se eu não encontrar nenhum divisor. Se eu não encontrar nenhum divisor, eu vou sair do while. Eu executei esse while aqui. Eu olhei todos os divisores que eram menores do que n. E aí, quando o divisor for igual a n, quer dizer que eu já olhei todos. Aí ele vai sair desse while. Então, por isso que eu vou para fora dessa chave aqui. E agora sim que eu posso dizer que ele é um primo. Return true. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu encontrei algum, eu vou sair do meu programa e vou retornar falso, né? Vou sair do programa avisando que ele não é primo. E se eu não encontrei nenhum, eu vou sair do meu programa avisando que ele é primo, tá? Agora eu vou para o main e eu vou pedir aqui para imprimir, por exemplo, primo. Que número que a gente vai testar se é primo?
37. Vamos ver se 37 é um número primo. Ele retornou que é. Beleza, se eu fosse testar 38, ele ia retornar false. Ok, o nosso programa funciona. Agora eu vou dar só uma dica. Eu não preciso testar todos os divisores até n. Por exemplo, o 37 a gente sabe que não é primo, né? A metade de 37 é 37 sobre 2. Ok? Se eu testei todos os números até 37 sobre 2, é claro que não vai ter nenhum divisor acima desses. Até mesmo 40, por exemplo. 40 é um número que não é primo. Só que eu sei que todos os divisores de 40 são menores ou iguais a 20. Não pode ter um divisor de 40 que seja maior do que 20. Não tem como. Certo? Porque o menor divisor tem que multiplicar por 2. Então, a gente pode parar de testar em n sobre 2. Isso aqui é bem mais eficiente do que testar todos. Na verdade, a maneira mais eficiente é parar em raiz de n. Só que raiz de n é difícil de calcular. Quer dizer, dá trabalho calcular a raiz de n. Então, o que a gente faz é elevar os dois lados ao quadrado. Então, a gente faz assim, ó, div vezes div menor que n. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de deixar o programa mais eficiente. Mas ele não usou isso, então vamos deixar do jeito que ele usou e vamos verificar agora as alternativas da nossa atividade. Então, a pergunta 3 ele fala o seguinte: com base no enunciado acima, sabe-se que para identificar um número primo é necessário saber qual o resto da divisão do número pesquisado por 2. Tá? Se o resto for igual a 0, então ele não é primo. Ao contrário, será primo. Na verdade, não vai ser por 2, vai ser por todos os divisores. Né? E para realizar isso, na linguagem de programação Java, utilizamos quais dos operadores aritméticos? Então, aqui, ó, muito cuidado, a gente usou o igual igual, né? Mas o igual igual não é um operador aritmético, ele é um operador lógico. O operador aritmético, na verdade, o único operador aritmético que tem aqui é o porcentagem, tá? Ele serve para a gente ver o resto da divisão, beleza? Então, a resposta aqui é porcentagem. Na pergunta 4, aqui ele fala qual é o código, tá? No nosso código eu escrevi div menor que n, ele usou n maior que div, que é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter um while. O div tem que começar de 2, tá? E se a gente encontrar um divisor, a gente tem que retornar falso. Então, por exemplo, essa aqui a gente vê que está errada porque ele retorna true. Então, essa aqui não pode estar certa. Vamos ver essa daqui. Se o n por div for igual a 1, não, a gente não tem que verificar se o resto é igual a 1, a gente tem que verificar se o resto é igual a 0. Então, essa aqui está errada. Essa aqui está errada porque ele está retornando true. Né? Vamos ver, essa aqui pode ser que seja certa. Aparentemente, isso aqui está certo. Vamos ver se a outra alternativa... Uma delas está errada, vamos ver qual que é. Int div igual a 2, enquanto n for maior do que div, se o resto de n por div for igual a 0, retorne falso. E aí faz o div mais mais, tá? E no final retorna true. Aqui a gente está chamando um static boolean primo int n. Ok, tá certo essa daqui então, não achamos nenhum erro. O erro dessa aqui, ó, ele não falou que a função recebe um inteiro n. E aí ele está usando o n, mas o n não foi definido. Então essa daqui está errada, a que estava certa é essa daqui mesmo, tá? Muita atenção, porque esses erros são questões, são detalhes. Às vezes você pode escolher uma errada, pode escolher essa aqui, porque você não viu esse detalhe daqui, tá? Então fiquem atentos. Vamos ver o erro dessa daqui, qual que é? Static boolean primo int n, int div igual a 2, enquanto n maior que div, if n por div igual a 0, return false. Div mais mais, return true. Qual que está a diferença entre essa e a outra?
Até eu tô tendo dificuldade de achar aqui a diferença, tá vendo? É muito detalhe. N porcentagem de 1 igual a 0. N de 0 return false. Div mais. Não estou encontrando o erro dessa daqui. Aliás, achei aqui ó, o erro. Aqui está fora, a gente não usou o for, é o while. Aí, essa daqui é a que está certa. Então, tá vendo? Detalhe, eu estava passando batido, quase botei aquela como certa. A certa é que usa o while, tá? Não é a que usa o for. A gente ainda não aprendeu o for se usa um pouquinho diferente. Ok? Então, essa daqui que está certa. Muita atenção para não fazer bobagem que nem eu quase fiz agora, tá? E aí, com isso, a gente tem nossa lista resolvida. E espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês estejam fazendo os programas, porque programação não se aprende só vendo, programação se aprende fazendo, tá? Então façam os exercícios, programem, aprendam a programar se vocês não sabem, se vocês já sabem, ok, beleza, só procura o erro. Mas se vocês não sabem programar, programem, beleza? Então, espero que tenham curtido, curtam aí o meu vídeo, se inscrevam no meu canal. E valeu!